para a nossa conversa número 243. O tema é a gaivota tridáctila e na sequência da conversa anterior, que também foi uma gaivota, temos então o Gonçalo Elias para nos relembrar onde é que ele andava a fazer estas observações de gaivotas consecutivas. Gonçalo, tudo bem? Olá, Zé. Pois bem, esta gaivota tridáctila foi no mesmo dia da observação anterior, foi no dia 9 de dezembro de 1989, no Cabo Raso, ao pé de Cascais. Eu contei no episódio anterior porque é que eu fui parar ao Cabo Raso e como é que eu fui lá ter e quem é que eu encontrei lá, que foi o Colm Moore, um observador que contribuiu muito para descobrir raridades e novas espécies para Portugal nas décadas de 80, 90 e até princípio de 2000. E nesse dia eu estive a fazer a observação com ele, depois de o ter conhecido exatamente no Cabo Raso. Tivemos a olhar para o mar e nesse dia eu vi 3 novas espécies de gaivota. A primeira foi a gaivota de cabeça preta, a segunda também foi no Cabo Raso, foi a gaivota tridáctila. Enquanto estávamos ali a olhar para o mar e a ver aves marinhas a passar em grande quantidade, passam 3 primeiros invernos de gaivota tridáctila, que para mim foi também uma novidade, e tenho que admitir que, dada a minha falta de experiência com aves marinhas, se não tivesse ali o Colm Moore, eu não sei se as tinha logo identificado à primeira. Até porque essa gaivota não é propriamente daquelas coisas mais comuns nas nossas costas. Não, e não é porque isto é uma gaivota de hábitos pelágicos, que ao contrário da gaivota de cabeça preta, que como eu referi anteriormente, após períodos de mau tempo, aparece bastante nas nossas praias e nos nossos estuários, mas a gaivota tridáctila não. Quando está mau tempo, podem ver-se algumas a passar no mar em frente à nossa costa, mas não é nada habitual vermos gaivotas tridáctilas pousadas em praias. Mas quando isso acontece, normalmente são indivíduos debilitados. Portanto, a situação mais normal é vermos gaivotas tridáctilas a passar no mar e, sobretudo, após a passagem de tempestades. Só que em certos anos aparecem muitas e noutros anos quase não há nenhumas. Portanto, também há aqui uma grande variabilidade entre anos. Eu, por acaso, recordo-me que aqui há uns anos atrás aconteceu isso. Houve muitas que vieram dar à costa e muitas vieram morrer na costa. Sim, acontece porque quando há assim períodos de grande agitação no mar, elas não conseguem alimentar-se e se tiverem muitos dias sem se conseguir alimentar e tiverem sido arrastadas por ventos fortes, elas ficam num estado de fraqueza, acabam por vir parar nas praias e depois às vezes, enfim, no limite quase se deixam apanhar à mão. Há muitas que acabam por morrer. Atenção que desde desde que existe o CEMPA, que é o Centro de Estudo de Migração e Proteção de Aves, que atualmente pertence ao ICNF, que nos anos 80, sobretudo na década de 80, depois mais tarde isso foi abandonado, mas na década de 80 era frequente fazer uns transectos nas praias para contar aves mortas. Chamava-se aquilo, era o programa das inspeções costeiras. Na altura sabia-se pouco sobre a ocorrência de aves marinhas e então havia lá alguns observadores, colaboradores do SEMPA, que percorriam determinados setores da nossa costa a pé, ao longo das praias, para encontrar aves marinhas mortas. E apareciam alcídeos, apareciam ovelhas, apareciam gaivotas, apareciam outras coisas. E, por exemplo, no inverno de 1983-84, que foi um ano em que houve muitas, nesse ano o número de cadáveres de gaivotas tridáctilas ascendeu a 1011. 1011 gaivotas tridáctilas, mas é preciso dizer que nesse inverno
as condições meteorológicas no norte da Europa tiveram longos períodos de temporal que empurrou muitas aves mais para sul e que muitas destas aves encontradas nas inspeções costeiras apresentava-se num estado de enorme magreza, e não era tanto um problema, por exemplo, de aves atingidas por poluição de hidrocarbonetos, não era o caso. No inverno seguinte, em vez de 1011, só se encontraram 28. Portanto, isto mostra bem a variabilidade de uns anos para os outros. Mas destas 28, havia 7 que estavam contaminadas com petróleo. Portanto, nesse ano havia muito menos, mas aparentemente a taxa de contaminação era bastante superior. Portanto, isto é muito variável, o número com que elas chegam, o número de aves arrojadas nas praias também é muito variável. Eu recordo-me que houve um ano que foi em 2009. Em 2009 também houve imensas gaivotas pterodáctilas junto à nossa costa, sobretudo adultos. Apareciam muitos adultos nas nossas praias e nesse ano cheguei a ver duas aqui no Norte Alentejano. Andavam 2 indivíduos na Albufeira da Póvoa e meadas em Castelo de Vido. E nesse mesmo ano apareceu uma na Serra da Estrela. Isto são registros excepcionais, mas quando há temporais muito violentos, elas às vezes podem ficar desorientadas e ser arrastadas até ao interior. E estes casos não são casos únicos, porque há registros anteriores, quer da década de 1920, quer da década de 1970, de aves que foram encontradas, nos casos vivos, noutros casos mortos, na Serra do Gerês. Portanto, quando há... aliás, até o Manuel Paulino de Oliveira, que é um autor do século XIX, refere que em 1885 também tinha sido capturado um indivíduo na Serra da Estrela. Portanto, de vez em quando há estes episódios em que, quando há grandes temporais, pode haver gaivotas pterodáctilas arrastadas para o interior. Não é frequente, mas não é inédito. Agora, em anos normais, portanto, se não houver estes temporais, nós vemos as aves a passar no mar. Em alguns anos são mais abundantes, noutros anos são menos abundantes. E como disse, quando elas vão pousar nas praias, ao contrário do que acontece com as gaivotas de cabeça preta, que é normal, quando elas vão pousar nas praias, normalmente é mau sinal. É sinal que já estão muito debilitadas. Esta espécie tem uma distribuição holártica, basicamente, quer deste lado, quer do lado do Pacífico, ela aparece por todo lado, não é? Sim, tem populações no Pacífico e tem populações no Atlântico, porque basicamente a gaivota pterodáctila tem 2 subespécies. Tem uma subespécie no Atlântico que se distribui desde o Canadá, do nordeste do Canadá, ali na Terra Nova, e nas regiões árticas do Canadá, depois Groenlândia, Islândia, centro e norte da Europa, nas costas atlânticas, e depois Nova Zembla e Svalbard, e depois temos a outra subespécie já do Pacífico, que ocorre na Península de Kamchatka, no extremo oriental da Rússia, Estreito de Bering, Ilhas Aleutas e Alasca. Portanto, grosso modo, é essa a situação. Portanto, temos uma subespécie atlântica, outra subespécie pacífica. Uh, uma coisa que eu achei curioso é, ao olhar para a nossa lista vermelha, esta espécie de gaivota aparece aqui na qualidade de invernante, e que tinha estatuto de pouco preocupante em 2005, que passou para vulnerável em 2022. Em Espanha tem estatuto criticamente em perigo. Queres comentar aqui um bocadinho estes estatutos? Sim, bom, em relação à Espanha, posso começar por Espanha. Esse CR não devia lá estar. Eu acho que isto, infelizmente, e não é o primeiro caso que eu comento, isto é um daqueles casos, digamos, de falta de atenção de quem fez, de quem preencheu isto, porque a gaivota pterodáctila aqui estamos a classificar a população invernante, e a população invernante em Espanha não tem estatuto, tal como a gaivota de cabeça preta, que se vir no mesmo quadro mais abaixo, apesar delas se reproduzirem em Espanha, como falamos na conversa anterior, como invernante não tem categoria atribuída e, portanto, tem um quadrado em branco.
Este CR de Espanha refere-se à população reprodutora em Espanha. E, portanto, não faz sentido estar na mesma linha da espécie, da população invernante. Portanto, não devia estar aqui. Eu acho que isto deve ter sido distração de quem fez isto, não encontro outra explicação. Porque não faz sentido estar a pôr na mesma linha a invernante em Portugal com a nidificante em Espanha. Porque noutras espécies isso foi claramente separado, não é? E como até no caso da gaivota de cabeça preta que eu referi. Eu já vou voltar a falar da situação em Espanha. Em Portugal nós tínhamos list concern, pouco preocupante, e agora passou a vulnerável na versão mais recente. A justificação que vem na lista é que admite-se que a população invernante seja inferior a 1.000 indivíduos maturos. Bom, eu não sei muito bem como é que se chega a este número, porque em certos anos, como eu já referi, a população é muitíssimo variável e em certos anos elas estão por todo lado e noutros anos vê-se muito poucas, mas o vê-se muito poucas é a partir da costa, porque há muitas que estão ao largo. É preciso referir que a gaivota tridáctila é a gaivota mais abundante do mundo. Isto é o que está escrito no Atlas Europeu. Diz que tem uma população global entre 14,6 e 15,7 milhões de indivíduos. Portanto, eles dizem que é a gaivota mais abundante do mundo. E tendo em conta que Portugal faz parte da área normal de distribuição, eu custa-me a crer, embora não tenha dados para sustentar isto que vou dizer, custa-me a crer que em Portugal, nas águas portuguesas, só inverno em 1.000. Eu imagino que possa haver muito mais. E porquê é que eu digo isto? Porque basta ver que quando aparece um período de mau tempo, rapidamente aparecem muitas a passar em frente à costa. Portanto, os números são muitíssimo variáveis e eu imagino que não haja assim censos muito regulares da espécie ao longo, enfim, no Mar Alto. Por exemplo, basta, olha, estou assim, olha, agora por acaso fui ao eBird e verifiquei que no passado dia 24 de janeiro foram vistas no Cabo Carvoeiro, numa contagem de 1 hora e 50 minutos, 225. Ora, se só invernassem cá 1.000, então isto quer dizer que ali numa hora e meia passou 20% da população invernante em frente ao Cabo Carvoeiro. Só que elas, como eu disse, muitas invernam no Mar Alto. Portanto, eu penso que esta estimativa da população invernante ser inferior a 1.000 indivíduos é uma estimativa se calhar demasiado baixa e resulta do facto de haver pouca informação. Parece-me que se calhar a população invernante, pelo menos na maioria dos anos, será superior. Embora eu não o saiba dizer, porque não há muitos dados. Mas posso dizer, por exemplo, que de acordo com a BirdLife, que tem lá as estimativas das populações nidificantes e invernantes, em Espanha, de acordo com a BirdLife, a população invernante anda pelos 57.000 indivíduos. Ora, e em Espanha, tal como cá, elas são apenas costeiras e praticamente não vão ao Mediterrâneo, portanto, elas só andam na costa atlântica. Ora, se só andam na costa atlântica e se na costa atlântica espanhola há 57.000 indivíduos, custa-me a crer que na costa atlântica portuguesa haja menos de 1.000. Não faz sentido. Eu bem sei que em Espanha há mais no norte do que no sul, mas ainda assim acho estes números para Portugal demasiado baixos. E, portanto, acho esta categoria um bocado desajustada. Embora admita que falta informação concreta para isso, não percebo porque é que passaram de pouco preocupante para vulnerável. Se calhar foi mais a seguir a tendência global. Não, porque a tendência global não foi baseada nos números. A tendência global, o que acontece é que, a nível global, ela está efetivamente vulnerável. E está vulnerável, e a justificação é dada no site da BirdLife, porque ao longo das últimas 3 gerações houve uma diminuição muito rápida da população. Agora,
no caso de Portugal, não está a ser invocada nenhuma diminuição. O que está a ser usado como critério para colocar como vulnerável tem a ver com um suposto efetivo populacional inferior a 1000 indivíduos. Mas eu desconheço como é que se chegou. Aliás, deixa-me só verificar aqui uma coisa, porque eu acho que o site da BirdLife, não, neste caso eles não têm nenhuma indicação. Portanto, eu desconheço como é que se chegou a esta estimativa de 1000 indivíduos. Portanto, parece-me, como disse, este vulnerável parece bastante desajustado, embora também não tenha números mais concretos para apresentar, a não ser estes 57 mil indivíduos que invernam em Espanha. Portanto, é aquilo que eu posso dizer. Agora, eu disse que queria falar era sobre a situação da população reprodutora. Reprodutora não apenas em Espanha, mas também e acima de tudo em Portugal. Eu não sei Ela, se tens... ela já se reproduziu na Berlenga, não foi? Na Berlenga, sim, na Berlenga, mas foi uma colónia diminuta e uma situação de muito curta duração. Ela aparece com reprodução confirmada no primeiro Atlas de Reprodutores, que foi feito de 1978 a 1984. Efetivamente, a nidificação foi confirmada nas Berlengas em junho de 1981 e nesse ano foram observados 2 casais em vertentes inclinadas e pouco perturbadas na Ilha Berlenga e mais um casal do Ilhéu da Velha. Portanto, 3 casais. Mas em 2 desses casais a nidificação não teve sucesso e só o terceiro casal é que conseguiu criar 2 juvenis. Portanto, nesse ano houve reprodução confirmada. A partir de 1982 não se conhecem mais observações da espécie. Agora, na altura foram feitos contactos com pescadores locais e eles diziam que já desde há alguns anos que aquelas aves eram ali observadas, possivelmente desde cerca de 1970. E até houve 2 autores que em 1982, penso que com base nessas recolhas de informação, apresentaram uma estimativa de 5 a 10 casais nidificantes em 1978 e 13 casais em 1979. Mas eu penso que isto são estimativas e não observações diretas. E não houve confirmação. Portanto, a única confirmação foi em 1981 e depois a espécie desapareceu. Eu imagino, como já tinha havido, por exemplo, já tinha havido influxos em anos anteriores, tinha havido, por exemplo, em fevereiro de 1979 também tinham sido encontrados indivíduos mortos no Gerês, como eu já referi. É possível que elas tenham colonizado pontualmente as berlengas na sequência de algum desses influxos. Agora, em Espanha a situação é um bocadinho diferente, porque em Espanha havia 2 colónias na Galiza, uma delas num pequeno arquipélago chamado Ilhas Cisargas, ficam perto do canto noroeste, e outra nos ilhotes ao pé de um cabo chamado Cabo Vilán. Eu penso que ambos os locais ficam na província de La Corunha, a Corunha. Ora, o que acontece? Esta colónia, no caso do Cabo Vilán, foi descoberta pela primeira vez em 1979. Repara que isto é praticamente coincidente com o aparecimento nas berlengas. A das Ilhas Cisargas foi descoberta em 1975. Portanto, ambas na década de 70. Nas berlengas supostamente também apareceram na década de 70. Ora, a das Ilhas Cisargas teve 50 casais em 1975 e depois chegou a aumentar para os 150 casais em 1981. E depois foi diminuindo nos anos seguintes. A do Cabo Vilán chegou a ter 60 casais, mas depois foi diminuindo e a certa altura desapareceu completamente.
A das Ilhas Cisargas, portanto, ou seja, o pico foi nos anos 80 e 90, quando o conjunto destas duas colónias chegou a atingir quase 200 casais. Depois diminuiu imenso e a partir do ano 2000 já só restavam, penso que qualquer coisa como umas escassas dezenas de casais. E, entretanto, o livro não, peço desculpa, o mais recente Atlas espanhol, diz que no período de 2008 a 2012 já não havia quaisquer gaivotas no Cabo Villano e que de 2014 a 2018 já só estava presente nas Ilhas Cisargas. No entanto, eles referem também no Atlas espanhol que desde 2017 não se voltou a confirmar a reprodução da gaivota tridáctila em Espanha e que é possível que a espécie já não se reproduza. Portanto, elas sempre foram pouquinhas, só se reproduziam em 2 locais, num deles desapareceu, no outro, desde 2017 não houve registros, no entanto este Atlas eu acho que ele foi publicado em 2021, portanto a menos que tenha havido algum aparecimento mais recente, possivelmente as colónias espanholas também desapareceram. Voltando à questão da distribuição, sendo esta espécie uma espécie que gosta mesmo de mar alto, como é que é a situação nos arquipélagos Açores e Madeira? Bom, elas não nidificam, nem nos Açores nem na Madeira, embora nos Açores haja, com bastante regularidade, observações da espécie, porque elas dispersam-se pelo Atlântico. Na Madeira há algumas observações, não muitas, mas vendo, por exemplo, no eBird até em determinadas ocasiões já apareceram bandos. Há, por exemplo, um registro de 50 indivíduos, mas eu penso que estas situações na Madeira sejam relativamente raras. Nos Açores não, nos Açores há muitas observações, muitas até com fotografia, em praticamente todas as ilhas do arquipélago, em alguns casos bandos envolvendo 300 indivíduos, portanto são aves invernantes que possivelmente ou vêm do Canadá, ou vêm da Groenlândia, ou da Islândia, ou do Reino Unido, ou de outro sítio qualquer do Ártico. Portanto, os Açores estão à nossa latitude e fazem parte daquilo que eu acho que se pode chamar a área normal de distribuição da espécie. A Madeira já está um bocadinho no limite sul, embora elas possam descer mais a sul ao longo da costa africana, mas na Madeira já são um bocadinho mais escassas. Uma questão, agora mudando aqui o assunto. Tridáctila, o nome, não é? De 3 dedos, Sim. é uma referência ao próprio nome científico, julgo eu. Uh, Sabes-me dizer por acaso porquê tridáctila? Eu acho que todas as gaivotas são tridáctilas, não são? Não, não. Eu penso que não, porque a maioria delas, creio eu, tem o hálux, não é? Ou seja, tem o dedo posterior, como acontece com muitas limícolas, embora o dedo posterior muitas vezes seja vestigial em muitas destas aves. Ou seja, o dedo posterior, que é o tal hálux, não é usado para apoiar, para caminhar, porque elas caminham só com 3 dedos, mas muitas vezes está lá presente. Acontece, sei lá, se procurares imagens de guinches, por exemplo, da Croicocéfalos ridibundos, e se procurares imagens dos pés dos guinches, tu vais ver que tem lá o hálux, que é o dedo posterior, embora, como disse, seja quase vestigial. A tridáctila não tem 4 dedos, porque o hálux simplesmente não existe. Sabes que acontece a mesma coisa com uma limícola que nós temos cá, que é o pilrito das praias, que também não tem o dedo posterior. Por isso é que em espanhol se chama correlimos tridáctilo. E por isso o tridáctila é uma referência, penso eu, à ausência, ou praticamente à ausência. Eu nunca vi uma pata de gaivota tridáctila na mão, mas normalmente a referência aos 3 dedos é a ausência do dedo posterior. E nesse caso, já que estamos a falar do nome, Irriça. Rissa, bem, esta espécie foi descrita pelo Linneu com o nome Lares tridáctilos. Por Como acaso, todas as desculpa lá, gaivotas, não era? como? Como todas as gaivotas, não era?
Não, a de cabeça preta não, porque era do Mar Negro, mas as gaivotas do Norte da Europa foi o Linneu que descobriu, que Mas eram descreveu, não todas é? lados, não é? Era tudo lares, sim. Estava aqui a ler só ainda, desculpa voltar ao pterodáctilo, estava aqui a ler no Birds of the World que ela tem um dedo posterior vestigial, mas é tão pequenino que quase não se vê e é por isso que ele lhe chamou pterodáctilo. Portanto, pode ter lá um restinho, mas é quase como se fosse só uma unhazinha a sair, digamos assim. Portanto, voltando ao nome científico, o Linneu chamou-lhe Lares pterodáctilos, efetivamente. Mais tarde ela passa para. Mas o Brunisch, que era um contemporâneo do Linneu, né, que era um naturalista, salvo erro, norueguês ou dinamarquês, agora já nem me lembro. Era o Morten Brunisch, era dinamarquês. O Morten Brunisch também designou algumas aves marinhas e ele chegou a atribuir, porque às vezes havia mais do que um naturalista que atribuíam nomes diferentes à mesma espécie, por isso é que depois precisamos da regra da prioridade para meter ordem nisto. Então ele chamou-lhe Lars Rissa. Lars Rissa. Depois, por isso, mais tarde, quando ela muda de género, alguém vai pegar neste nome Rissa e transforma o nome específico em género. Ora, Lars Rissa era o nome do Brunisch. E o que é Rissa? Eu já referi anteriormente que os nomes das aves marinhas vêm muitas vezes de termos do nórdico antigo. E no nórdico antigo, e também em islandês, a gaivota pterodáctila é conhecida pelo nome Rita. Ora, Rita, que os islandeses chamam Ritsa. Ora, Ritsa depois acabou por evoluir para Rissa, e Rissa, que era o tal Lars Rissa do Brunick, acaba por ser aproveitado para género e passa a ser então Rissa pterodáctila. O pterodáctila vem do Linneu, que pela regra da prioridade foi o primeiro a dar um nome específico a esta gaivota, e por isso é que de Lars pterodáctilos passou depois para Rissa pterodáctila. Portanto, o Rissa é um nome do nórdico antigo para esta espécie em concreto. Já agora, uma outra curiosidade que se pode referir é o nome inglês, o nome Kittiwake, que é um nome bastante estranho, portanto, que é K-I-T-T-I-W-A-K-E. Isto é uma onomatopeia, porque acho que o chamamento delas, que é Kittiwake, é assim uma. Eu estou a imitar isto bastante mal, mas o nome Kittiwake pretende emular o grito desta espécie. Esta espécie, pelos vistos, como tu disseste, sendo uma das mais comuns, se não a mais comum das gaivotas, é também uma das mais estudadas e atualmente, inclusive, utilizam esta espécie como um indicador das condições dos sistemas marinhos em função do sucesso reprodutivo da espécie. Conheces alguns trabalhos desses? Por acaso não tive a ver esses trabalhos em concreto, mas não me surpreende que seja uma ave muito estudada, porque é uma ave relativamente fácil de estudar. Sabes que eu em 1995, nós depois havemos de lá chegar nestas conversas, em 1995 fui ao Ártico norueguês, portanto a um fiord que está virado para a Sibéria, chamado Fiord Varanger. Fica a uma latitude de quase de 71 graus, portanto um bom bocado para cima do Círculo Polar. E nessa zona, as gaivotas pterodáctilas, aquilo tem colónias gigantescas nas falésias, porque tem lá assim umas escarpas bastante grandes e aquilo, cada nicho está ocupado com um ninho de gaivota pterodáctila ou de outra ave marinha, mas depois há lá assim umas vilas à beira-mar, umas vilas tipo piscatórias com aquelas casas de madeira com telhados inclinados e depois tem umas tábuas bastante largas por cima das janelas. E as gaivotas pterodáctilas fazem ninhos em todos esses cantinhos que elas conseguem encontrar por cima das casas, debaixo dos telhados, ou por cima das janelas, ou das varandas, ou do que seja. Aquilo estava cheio de ninhos de gaivotas pterodáctilas, mesmo ao pé das pessoas. Portanto, tu consegues chegar com a mão aos ninhos quase ali no meio das habitações. Isto faz com que estes ninhos estejam imensamente acessíveis, porque há outras espécies de aves marinhas que nidificam em falésias de difícil acesso. Mas estas gaivotas tinham ali tantos ninhos tão fáceis de aceder que eu acho que isso pode facilitar imenso os estudos, nomeadamente da sua biologia reprodutiva. Gonçalo, obrigado por mais esta conversa. Hoje ficamos por aqui, deixamos mais umas perguntas para a próxima ronda.
e despedimos. Obrigado. E a seguir, como já falamos, virá mais uma gaivota. É verdade. Até à próxima. Até breve. Obrigado a todos. Obrigado.